Queridos, dia muito especial hoje, né? Para todo mundo que trabalha, feriado, dia de descansar, amém? Dia de ficar em casa, curtir um pouco a família. Quem aqui hoje pôde passear um pouco com os filhos, mesmo ficando em casa teve um momento de qualidade? Acredito que a maioria, glória a Deus. Quem trabalhou também veio direto do serviço também, que Deus te abençoe, te recompense. Glória a Deus por você ter um emprego. Mas dia de feriado é um dia sempre muito feliz, que a gente pode descansar, que a gente pode desfrutar da família. Mas imagina num dia bonito como esse, que fez sol, gente, estava previsão de chuva e fez sol. Você começa o seu dia ligando o jornal e se deparando com uma triste notícia. Em uma escola, no interior do Brasil, alguns estudantes foram ameaçados por terroristas que entraram e renderam um monte de crianças ali e ameaçaram todas de morte. Só que a maioria daquelas crianças eram crianças que praticavam maldade no dia a dia, crianças que tinham o hábito de praticar bullying, com uma criança em específico daquela escola. Essa criança que sofria bullying, ameaças, zombação, ela era filha de um dos principais professores daquela escola. E aí na notícia você vê que quando os terroristas entram e vão matar todas as crianças, aquele professor que tinha seu filho ali, que mais sofria, mas também que era o mais dedicado dos alunos, o mais obediente, o mais especial da escola, ele pega seu filho, ele leva para aqueles terroristas e fala: olha, está aqui a criança mais brilhante dessa escola, está aqui a criança que você pode levar no lugar de todas as outras. Eu te peço, poupa todas as crianças que praticam bullying, que praticam zombação, mas leva o meu filho, meu único filho, que é especial para mim. E aí você vê naquele noticiário que os terroristas pouparam todas as crianças, porque levaram o único filho. Ainda bem que essa notícia não é verdadeira, mas ela retrata o que significa a Páscoa. Porque eu e você éramos as crianças que um dia zombamos do Filho de Deus, viramos as costas para Deus, e no nosso pecado ofendemos o próprio Deus, e havia uma ameaça, uma sentença de morte sobre a nossa vida, assim como aqueles terroristas poderiam fazer. Mas graças a Deus, o Pai entregou o seu único Filho e poupou a nossa vida, porque houve a Páscoa, houve um sacrifício do único Filho. Eu e você hoje temos vida, sem merecer nós fomos salvos. Essa notícia pode não ser notícia hoje nos jornais de hoje, mas há 2000 anos atrás foi notícia no mundo inteiro, e a verdade sobre ela prevalece sobre as nossas vidas. E por que eu te contei uma notícia tão trágica, ainda que falsa? Porque a Páscoa, por mais que seja uma festa, a Páscoa, por mais que seja um motivo de celebrarmos, ela começa como uma notícia triste. Ela começa com um dia que se fez treva sobre a terra, com um dia que era para eu e você estarmos no lugar desse Filho de Deus. Tendo isso em mente, eu queria convidar você que é possível, ficar sobre os seus pés e abrir sua Bíblia comigo em Isaías 53, a partir do versículo de número 1. Perdão, a partir do versículo de número 3. Isaías 53, a partir do versículo 3. Você que encontrou pode dizer um amém. Isaías 53, a partir do versículo de número 3. Está escrito assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Somente até aqui. Pai, nós te damos graças pela sua palavra. Nós somos felizes porque o Senhor nos amou. Não nos amou somente em palavras, mas em uma morte de cruz. Hoje nos permita nos conectar com a sua palavra e saímos daqui hoje com uma aplicação personalizada sobre cada vida aqui hoje presente, para que possamos andar no seu perfeito caminho. É a oração minha e de toda a igreja, e todos dizem amém.
Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Glória a Deus, aleluias. Meu querido, esse texto que nós acabamos de ler, que o profeta Isaías escreveu, trata-se de uma profecia sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma profecia que relatava como Jesus Cristo havia de vir. Um homem de dores, um homem que muitos rejeitariam. Nele não havia beleza alguma. Que ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós conhecemos esse texto, e todos os judeus, aqueles que ainda não tinham contemplado a vinda do Messias, todos aqueles que aguardavam a vinda do Messias, conheciam esse texto. Ele estava falando que o Messias viria, e ele deveria ser ferido, morto. Mas apesar desse texto ser muito claro para nós hoje, e para muitos judeus no tempo de Jesus ser conhecido, nem todos tinham entendimento de quando o Messias viesse, ele iria morrer. Nem todos acreditavam que o desfecho do Messias seria a morte, ou que pelo menos uma das etapas da implantação do seu reino seria a sua morte. Tanto é que quando nós vamos ver que Jesus ele vem, ele vai algumas vezes alertar os seus discípulos. Ele vai dizer: olha, em um tempo eu vou ser retirado de vocês, mas depois eu vou voltar. Olha, por um momento eu vou sofrer uma aflição tamanha, mas fiquem em paz, eu vou voltar. Certa vez ele vai dizer para os seus discípulos claramente que ele deveria sofrer muitas coisas e morrer. E quando ele diz isso, a Bíblia vai dizer que Pedro chega em Jesus, puxa ele de canto e fala: Jesus, o senhor não é digno de passar por essas coisas. Para de falar essas coisas, você está assustando as pessoas. O senhor não vai morrer não, a gente não vai deixar o senhor morrer. E o que é que Jesus fala para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Porque para a humanidade, a morte, a crucificação seria a derrota do Messias, mas para Deus, a cruz era a única ponte que existia da salvação da minha e da sua vida. Enquanto para muitos no tempo de Jesus viam que talvez a morte seria algo terrível, o versículo 10 de Isaías 53 vai dizer que Deus agradou de moer a ele. Enquanto para muitos, quando viram naquela sexta-feira, sim, uma sexta-feira, como a sexta-feira de hoje, a sexta-feira do final de Páscoa, quando viram o Messias numa cruz, ensanguentado, despedaçado, humilhado, muitos acharam que ali era a derrota de Deus. Ali estava acontecendo a obra que agradou a Deus fazer: entregar Jesus no meu e no seu lugar. Porque a cruz não foi um acidente, a cruz não foi um imprevisto, a cruz não foi algo que Deus foi pego de surpresa, a cruz não foi algo que aconteceu e Deus teve que se reinventar para ver como ele venceria. A cruz foi o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. A Páscoa foi o plano de Deus para trazer salvação sobre as nossas vidas. A Páscoa foi aquilo que Deus planejou desde a fundação do mundo para resgatar e redimir nossas almas. Ah, João, mas Satanás desejou que Jesus fosse para a cruz. É verdade. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele tomou o coração de Judas para atrair Jesus e entregar ele na cruz. Satanás desejou Jesus na cruz, mas antes de Satanás desejar a morte de Jesus, Deus já tinha planejado em seu coração usar Satanás como apenas um instrumento nas suas mãos para cumprir seu plano e o seu propósito. Não foi um acaso, não foi algo inesperado, foi um plano de Deus para nos resgatar. Assim como a história que eu contei no início de um pai que entrega seu filho, e nós falamos: meu Deus, que história terrível. Essa história não faz sentido para nós homens, é loucura. Para Deus é a sabedoria dele, do seu grande amor que nos resgatou. Satanás queria ver Jesus na cruz, mas isso não significa que esse plano veio dele. Esse plano veio de Deus. O versículo 10 de Isaías 53 vai dizer: ele se agradou de moê-lo. Essa foi a intenção de Deus, ele teve prazer em fazer isso. É como se na história que eu contei no início dissesse que o pai teve prazer de sacrificar o seu filho. Deus teve prazer de entregar Jesus, de castigá-lo, mas porque isso nos traria salvação. Mas Isaías também vai dizer algo muito lindo. Isaías vai dizer que ele foi como um cordeiro, levado para um matadouro. Como uma ovelha muda, que viu os tosqueadores o imolarem, o castigarem. E nós vamos ver na Bíblia que quando Deus ele vai fundar a celebração da Páscoa, o que ele pede para o povo sacrificar no dia da Páscoa? Um cordeiro. Então quando Isaías está dizendo, olha, ele foi como um cordeiro para matadouro, ele está fazendo uma conexão com a celebração que Deus estabeleceu, a Páscoa. Jesus é o nosso cordeiro pascal.
Ele é o cordeiro que nós oferecemos no lugar da Páscoa para nos guardar. Prova disso é que 1 Coríntios capítulo 5 vai dizer: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Jesus e a Páscoa estão completamente conectados. Por isso que Jesus não foi morto numa sexta-feira qualquer, mas ele foi morto em uma sexta-feira de Páscoa. Não foi por um acaso, era um plano de Deus ali se cumprindo. A Bíblia ela vai dizer, através de Hebreus capítulo 10, que a lei, os mandamentos do Velho Testamento são uma sombra, apontando para os bens futuros que haviam de vir. Então, se nós queremos entender o nosso bem futuro que vivemos hoje, que é a entrega de Jesus, nós precisamos de entender aquilo que Deus estabeleceu no passado, que era como sombra, mas que hoje nos traz entendimento sobre o que nós vivemos. Se eu e você queremos entender o verdadeiro significado, o verdadeiro peso do sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas, nós precisamos de regredir um pouco, entender o significado da Páscoa, para entendermos o peso que existiu naquela sexta-feira à tarde, naquela sexta-feira onde nosso Jesus foi esmagado. Então eu queria convidar você hoje a entender comigo o significado da Páscoa, e entender que esse plano não simplesmente foi um plano por Deus, mas foi um plano que tinha um alvo, e esse alvo é você. Eu vou repetir para você entender: Deus não apenas fez um plano para si mesmo, Ele fez um plano para alcançar a minha e a sua vida. E é por isso que estamos aqui hoje, porque há mais de 2000 anos esse plano foi implantado e deu certo, e até hoje Ele tem nos sustentado, amém? Para isso eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 3. Êxodo, logo após Gênesis, capítulo de número 12, a partir do verso de número 3. E enquanto você abre, eu vou te contextualizando esse texto que nós vamos ler. O povo de Israel vivia sob a opressão do Egito. Moisés ainda não havia feito a libertação. Haviam sido enviadas 9 pragas do Egito, e ainda não tinha sido enviada a 10ª, o checkmate de Deus para o Egito. Moisés tentou várias vezes alertar o faraó para poder libertar o povo de Israel, para que o povo pudesse viver em adoração ao seu Deus, para que saísse do período de escravidão. Mas faraó não ouviu nenhuma das ordenanças. E agora, Deus está para poder enviar a 10ª e última praga sobre o Egito. Mas Ele vai dar uma orientação para o seu povo, para eles celebrarem uma festa. E essa festa é a Páscoa. Para eles celebrarem na noite da libertação, a Páscoa. E aqui nós vamos ler tudo o que Deus estabelece que deve ser feito na Páscoa. E por que você precisa de prestar atenção? Está com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos? Porque tudo o que aconteceu nessa noite é um apontamento para aquilo que havia de se cumprir em Cristo. Tendo isso em mente, vamos ler a partir do verso de número 3, amém? Deus disse: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, ao 10º dia desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, algumas vezes vão dizer perfeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão ambas as obreiras da verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e a sua fressura, ou as suas entranhas, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lomos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Só até aqui, amém? Queridos, Páscoa significa Pesach,
uma palavra em hebraico que significa a passagem do povo do período de escravidão para a libertação. Era uma celebração na noite oficial da libertação do povo do Egito. Então a Páscoa significa liberdade, sim ou não? Sim. A Páscoa significa salvação, amém? Mas também significa a derrota de um inimigo. Lembra que eu disse que o povo do Egito vivia sobre opressão, escravidão do Egito? Pois bem, eles viviam o tempo todo presos pelo Egito. Tudo que eles conquistavam era do Egito. Eles não tinham liberdade de adorar a Deus como eles queriam, porque quem mandava sobre eles era o Egito. Quem determinava o que eles fariam, como eles seriam, era o Egito. O Egito dominava eles, o Egito escravizava eles, o Egito imperava sobre eles, oprimia aquele povo. Então na noite de Páscoa Deus está dizendo: olha, vocês vão celebrar porque essa noite vai haver libertação de vocês. Mas vai haver libertação porque eu vou ferir seu inimigo. Vai haver libertação porque não vai ficar em vão tudo aquilo que eles fizeram contra vocês. Eu dei 1, 2, 3, 9 alertas, eles não aceitaram. Agora eu estou indo dar meu último alerta. Todas as vezes que algum imperador, toda vez que o inimigo se levanta contra o povo de Deus, Deus ele não deixa barato. Ainda pode demorar um pouco, ainda pode não vir na hora que a gente espera, mas Deus faz questão de dizer: pode ficar tranquilo que eu vou dar liberdade para você, mas também vou ferir o inimigo que oprimia a sua vida. Todas as vezes que talvez algum inimigo se levantar sobre a sua vida, pode ser alguma acusação, pode ser alguma opressão, ou até mesmo alguma pessoa, fique tranquilo, Deus está nos lembrando na Páscoa, que nós somos guardados por Ele, nós somos livres nele, mas Ele faz questão de lutar por nós, e irá em questão buscar os nossos inimigos. Deus então está dizendo: haverá libertação, mas haverá também a derrota do seu inimigo. Eu vou ferir o primogênito deles. Mas o anjo da morte passaria sobre aquele local, e Deus ele vai dizer uma ordenança: vocês devem fazer a Páscoa da maneira como eu estou dizendo. Tudo que eu estou dizendo vocês devem cumprir. Não há exceção, não há nada que vocês devem deixar de cumprir. Tudo que eu disser para vocês fazerem na Páscoa, vocês devem fazer. Então uma das coisas que Deus ele vai dizer é que o povo deveria, no 10º dia do mês, separar um cordeiro. Esse cordeiro ficaria na casa da família que iria celebrar a Páscoa por 5 dias. No 10º, no 11º, 2º, 3º, 4º. 5 dias na casa daquela família. Sendo que no 5º dia, ele seria sacrificado. Mas não somente isso, Deus ele manda que aquele cordeiro seja sacrificado à tarde, que o sangue dele seja tomado e passado nos umbrais das portas. Porque quando eles passassem aquele sangue sobre os umbrais das portas, e o anjo da morte passasse sobre a porta do povo, o anjo veria o sangue e falaria: aqui é um povo exclusivo, nesse povo eu não toco. Quando o anjo da morte ele passasse naquela porta, ele veria: esse é um povo exclusivo, nele eu não posso tocar. Nessa casa não há condenação, nessa casa não há culpa, nessa casa não há castigo, porque há um sangue cobrindo ela. Aqui eu não entro. Este povo já foi sacrificado, a morte já passou aqui, e o cordeiro com sua morte está guardando esta casa. Nela eu não toco. Deus estava estabelecendo essa figura na Páscoa. O sangue retirava a condenação, o sangue protegia a casa, amém? Todos aqui estão entendendo? Deus também dá uma ordenança: o mesmo cordeiro que foi sacrificado, ele deveria ser comido pela família, deveria servir de alimento para aquela celebração. Mas deveria ser comido como? Somente a parte dele que é boa, o melhor bife, o melhor corte de churrasco? Negativo. Todo o cordeiro, a cabeça, as entranhas, as patas, tudo, até o que vai na feijoada, irmãos, tinha que comer. Deus estava dizendo que eles deveriam comer completamente todo o cordeiro. Mas somente o cordeiro? Não, eles deveriam também comer pão sem fermento, ervas amargas. Mas deveriam comer depressa, com cajado na mão e sandálias nos pés, porque no momento que Deus dissesse, eles tinham que estar prontos de deixar tudo para trás e saírem rumo a uma terra prometida. A Páscoa nos diz que Deus estava dizendo para o seu povo: vocês vão comer, vocês vão celebrar ainda no Egito, diante da derrota do seu inimigo, mas estejam prontos, porque a qualquer momento eu vou chamar vocês para ir para um novo lugar. Estejam prontos, porque a qualquer momento eu digo que aqui não é seu lugar, mas existe um novo lugar para eu levar o meu povo. Esse era o estabelecimento da Páscoa. Esse era o estabelecimento da morte do cordeiro. E agora eu quero que você se coloque. Imagine que você e sua família estão celebrando a Páscoa lá no tempo de Moisés, do Egito. Imagina comigo. Usa ali sua fruta da sua imaginação. Mas não vai sonhar não dorme não, fica comigo aqui, por favor. Imagina que você e sua família estão lá, e aí vocês sabem que o anjo da morte ele vai passar.
E aí todo marido que tem uma mulher que fica um pouco preocupada, já imagina a sua mulher lá assim: amor, você passou o sangue direito? Você passou quantas demãos? Passou 2 demãos com pincel? Eu falei que se esse anjo passar aqui, eu vou puxar sua orelha. Se você não tiver passar direito, amor, eu vi que você não passou o sangue direito. Quem aqui tem uma mulher assim, gente? Eu nem casei, já sei que eu tenho assim. Ela está olhando com a cara para mim que eu até me perdi na mensagem. Vamos voltar, você está lá com sua família, na celebração da Páscoa, e aí a sua mulher ficou desesperada, e você como um bom homem vai pensar: passei, mas não lembro se eu passei direito. Mas aí toda a família está aflita, e de repente vocês começam a sentir uma presença estranha, de repente um frio na barriga, e de repente vocês veem que a rua está ficando mais escura, todo mundo está ficando mais em silêncio, uma presença estranha vai tomando conta das ruas, todo mundo fica com medo e com frio na barriga, e o anjo da morte está se aproximando, e todo mundo talvez com medo: o que será que vai acontecer, como será que vai ser, será que vão ser condenados ou não, e aquele frio na barriga, aquela aflição, e de repente o anjo da morte passa, e nada acontece. Você imagina o anjo passando, e ele falando assim: nessa casa houve já um castigo, nessa casa já houve um sacrifício, aqui eu não posso tocar, eu vou embora. Essa foi a reação do anjo, mas imagina a reação de dentro. A reação de quem está dentro não seria: meu Deus, ainda bem que aquele cordeiro foi castigado, porque aquele castigo nos traz a paz. Ainda bem que esse cordeiro, ele foi morto, imolado, sacrificado, queimado, e o sangue dele foi derramado, porque sobre ele teve um castigo, mas sobre a minha casa, sobre a minha família, graças a esse castigo, em mim existe a paz. É sobre esse sentimento que Isaías está dizendo no capítulo 53, e é sobre esse cordeiro que nós olhamos para Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal. Quando nós cremos que o sangue dele foi derramado, quando nós cremos que o sangue dele foi passado sobre nós, o castigo foi sobre ele, mas a paz foi sobre nós. Esse mesmo sentimento que aquela família teve: será que vai ter condenação? Será que vai ter morte? Será que vai ter divisão? Não! Houve salvação, porque o castigo estava sobre ele, mas a paz estava sobre nós. Esse castigo nos traz a paz, assim como aquele cordeiro no tempo do Egito foi sacrificado e aquela família viveu em paz. Hoje eu e você vivemos em paz, porque o castigo de Jesus Cristo nos traz a paz. Não estamos mais separados em Deus, nós somos reconciliados com Deus, e por isso nós temos paz com Deus. Esse é o significado da Páscoa, meu irmão. Mas tem mais. Lembra que eu disse que a Páscoa não é somente uma celebração de libertação, mas ela também diz que o inimigo foi derrotado? Nós também tínhamos inimigo. Se o Egito era o inimigo do povo de Israel, que oprimia, escravizava, eu e você também tínhamos um inimigo. Eu digo tínhamos porque em nome de Jesus ele já foi derrotado. Esse inimigo se chama Satanás. Ele oprimia a minha e a sua vida, ele nos humilhava e ele nos acusava constantemente diante de Deus, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, sempre dizendo: somos incompetentes, falhos, não existe esperança para as nossas vidas. Mas veja só o que vai dizer em Apocalipse, no capítulo de número 12 e 10: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o coadiante do nosso Deus, eles acusavam diante de dia e de noite, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Existe algo, meu irmão, que nos faz derrotar Satanás, e esse algo é o sangue do Cordeiro. Ele foi passado pelos umbrais das portas da nossa vida, mas foi pelos umbrais do nosso coração. Toda vez que o sangue de Cristo foi derramado sobre a nossa vida, toda vez que você confessa e crê que ele foi passado nos umbrais da porta do seu coração, não pode mais entrar acusação na sua vida, não pode entrar mais humilhação de Satanás sobre a sua vida. Ele não tem mais poder, porque a Bíblia já disse: ele foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. O mesmo sangue que evitava que o anjo da morte não tocasse naquela família é o mesmo sangue que se derrama sobre a minha e a sua vida e impede que Satanás toque sobre nós, que Satanás tem autoridade de dizer quem nós somos, tem autoridade de nos acusar dos nossos pecados, porque o sangue do Cordeiro já o derrotou. Nós celebramos a Páscoa porque fomos libertos, mas também celebramos porque o nosso inimigo está derrotado.
João, mas você não está entendendo, nesses últimos dias eu tenho sentido culpa pelos meus pecados do passado. João, alguém da minha família tem vivido em pecado, e Satanás tem julgado a minha fé, porque alguém da minha família se desviou do Evangelho. Você não tem entendido, de madrugada eu tenho chorado, porque eu vejo alguém no meu ente meu, alguma família minha, se desviou. Satanás está prevalecendo, por enquanto, porque a palavra de Deus diz que ele já foi derrotado, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas certamente, pelo poder do sangue de Jesus que se derramou sobre a sua vida, pelo sangue de Jesus que se derramou sobre a igreja, ele já foi derrotado. Seu choro pode durar hoje uma noite, mas a alegria do Senhor, com o seu inimigo derrotado, virá pela manhã, em nome de Jesus. Mas a Bíblia também vai dizer que o cordeiro deveria ser sem defeito, nele não deveria haver falha alguma. E quando nós olhamos para Jesus, o nosso cordeiro, nós vamos ver ele sendo julgado diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos vai fazer o julgamento de Jesus, depois ele vai lavar suas mãos e vai dizer: nele não vejo culpa alguma. Nosso cordeiro era sem culpa, ele era perfeito. Mas pensa comigo, se Jesus ele era perfeito, se Jesus ele era um homem assim como eu e você, e foi tentado em tudo, assim como eu e você também fomos tentados, mas ele foi obediente, perfeito também em tudo. Ele sendo um homem que não merecia a crucificação, ele sendo um homem que era perfeito, ele não merecia aquele castigo. Você acha que em nenhum momento na carne dele, na humanidade dele, ele não teve o pensamento: vou desistir, a cruz não compensa, esse fardo é pesado de mim, talvez seria melhor esse cálice ser afastado da minha vida? Você não pensa que talvez ele pensou em algum momento recuar, mas por obediência ao Pai, ele persistiu? E eu sempre me perguntei, o que será que motivou Jesus a persistir na cruz? O que motivou Jesus a cumprir o plano perfeito da Páscoa? Até que um dia eu li Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Qual foi a alegria proposta para Jesus? Foi um trono na glória? Eu acho que não, porque ele já tinha isso desde a eternidade. Foi que ele seria um com o Pai? Também acho que não, porque ele sempre já foi um com o Pai. Seria ele ter um lugar especial como rei nos céus? Ele sempre já foi o nosso rei. Seria ele ter autoridade sobre esse mundo? A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele era o verbo. Então o que é que Jesus ia receber que ele ainda não tinha, depois do sacrifício dele? Pega a sua mão, levanta o dedinho, agora coloca aqui no peito. O que Jesus recebe depois da crucificação que ele não tinha antes, é a sua vida. A alegria que estava proposta para ele era: Jesus, aqui no céu, você é o meu filho amado, mas se você for para a terra, morrer no lugar da humanidade, vai ser você e toda uma igreja sendo chamada de filhos de Deus. Jesus, aqui antes da crucificação, você é o herdeiro dos céus, mas se você vai à terra, você tem a oportunidade de fazer co-herdeiro do reino dos céus para você. Você tem a oportunidade de fazer discípulos para mim, e não somente você estará aqui nos céus, mas todo o povo, quem te crer, quem te confessar o seu nome, será salvo e traga ao céu. A alegria que foi proposta para Jesus é a minha e a sua salvação, é a minha e a sua alma. Aquilo que Jesus teve de alegria, de motivação para suportar toda a dor da cruz, foi que através da cruz ele salvaria a mim e salvaria você. Foi por você que ele suportou todas as coisas. Foi por você. João, mas eu não sou tão especial assim, eu sou uma pessoa que peca, que erra constantemente, que tenho vivido tantas coisas erradas. Então deixa eu melhorar a frase: foi por você, mas também foi apesar de você. Não foi porque você merecia, não foi porque você fez nada de especial, ou porque você tinha algo para pagar de volta a Jesus. Foi por você, porque Ele te ama, foi apesar dos seus defeitos, e foi crendo em Jesus Cristo, você seria a imagem e semelhança dEle nessa terra. Foi Ele numa cruz, sabendo todos os pecados que você cometeria hoje, e talvez você ainda comete, mas mesmo assim Ele não hesitou. Ele falou: para mim vale a pena, para mim vale a pena persistir. Mas Jesus, depois da crucificação, eles ainda vão falhar, depois eles ainda vão abandonar a fé, depois eles ainda vão ter oscilação, vão questionar o Senhor, nem vão te amar com todo o coração assim. E Jesus ainda disse: para mim ainda vale a pena. Foi por você, mas também foi apesar de você. Jesus suportou tudo. Jesus suportou toda a humilhação,
todo o peso do pecado que estava sobre nós, esteve sobre ele. Ele não se envergonhou de carregar uma coroa de espinhos por você. Ele não se envergonhou de carregar a sua cruz. Ele não se envergonhou de ser contado no meio dos pecadores, no seu lugar. Você lembra qual foi o nome que pediram para livrar no lugar de Jesus na cruz? Liberta Barrabás, o homicida. Sabe quem era Barrabás? Eu e você. E ele não se envergonhou de tomar o lugar de Barrabás. Ele não se envergonhou de tomar o meu e o seu lugar. E isso é uma bênção, amém? Mas sabe qual é o problema? Na Páscoa, Deus disse que eles deveriam matar o cordeiro e comer todo o cordeiro. Eles deveriam imolar o cordeiro e comer todas as partes, até mesmo as partes que não eram tão agradáveis. E a Bíblia vai dizer: cabeça, entranhas e patas, cortes de carne que não são tão agradáveis de comer. E Deus estava dizendo: eu estou entregando o cordeiro da salvação, mas vocês não vão comer a parte apenas que agrada a vocês, vocês vão ter que comer ele todo. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não se envergonhou de tomar tudo que era de vergonhoso sobre a nossa vida. Mas quando Deus nos pede: toma tudo que é do Evangelho e segue, talvez a gente hesita. Jesus, ele não se envergonha de levar toda a nossa culpa, mas quando a gente talvez pensa em levar tudo que é do Evangelho para nós, a renúncia, é abrir mão dos nossos pecados, da nossa vida de promiscuidade, de mentira, de engano, uma vida onde nós não agradamos a Deus. Às vezes a gente hesita, às vezes a gente prefere viver a nossa vida, mas a parte do cordeiro que agrada a gente, a parte que ele diz que nos abençoará, a parte que ele diz que nos protegerá todos os dias, a parte que ele diz que estará conosco todos os dias nessa terra, a parte que ele diz que nele a nossa felicidade é completa, essa parte do cordeiro eu gosto. Mas a parte que eu não gosto, que ele me pede para renunciar a mim mesmo, amar o meu próximo como a mim mesmo, não amar mais a terra do que ele, não ter expectativas, não criar tesouros neste mundo, mas criar tesouros no céu. Talvez essa parte do cordeiro eu não gosto tanto, e ela eu deixo de me alimentar. Ele não se vergonhou de morrer por mim, ele morreu apesar de mim. Às vezes a gente quer seguir Jesus, mas a gente leva em consideração as coisas que ele pede para renunciar, e a gente pensa em desistir. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus morreu por você, Jesus morreu apesar de você. A nossa fé tem que ser: eu sigo porque ele é Jesus, e eu sigo apesar de ele não realizar nem todas as minhas vontades. Eu sigo porque ele morreu em meu lugar, eu sigo porque ele me ama, eu sigo porque nele eu sou abençoado, nele eu sou feito filho de Deus, nele meus pecados são perdoados, nele eu tenho paz. Mas eu sigo também apesar de nem todos os dias ele realizar minha vontade. Eu sigo apesar dele pedir para eu renunciar. Eu sigo por mais que isso seja desconfortável para minha carne. Eu sigo, nem todos os dias me agrada orar a ele, mas eu sigo. Nem todos os dias me agrada jejuar, viver uma vida espiritual alinhada com a vontade dele, mas mesmo assim eu sigo, porque se ele seguiu e morreu por mim numa cruz, apesar de mim, eu também o seguirei, apesar de tudo que eu tiver que renunciar por ele, porque como Paulo diz, todas as coisas eu considero como perda, diante da sublime glória de conhecer Jesus Cristo. A Páscoa nos chama para poder compreender que ele morreu por nós, mas nós somos somente participantes da libertação que a Páscoa nos dá, se nós tomamos o cordeiro por completo. Não existe parcialidade de Jesus, não existe nós pegamos apenas a parte que agrada a Jesus. Jesus ele vai dizer no livro de João: se vocês verdadeiramente não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Sabe o que é engraçado? É quando ele diz isso, que muitos discípulos deixam de seguir ele. Mas ele está dizendo: eu não vim para trazer apenas a parte de mim que agrada a vocês, eu não vim apenas trazer aquilo que vai ser confortável para vocês. Vocês vão ter que tomar a sua cruz, vocês vão ter que me seguir, vão ter que deixar pai, vão deixar a mãe, para poder vir até mim. Mas também, eu não vou mentir para vocês, não é nada que você renuncie nessa terra que você não possa receber 100 vezes mais na vida eterna. Nós não podemos seguir Jesus parcialmente, apenas a parte que nos agrada. Deus está nos chamando para viver a Páscoa por completo. Somente assim nós teremos direito de tudo que a Páscoa nos dá. E agora, caminhando para o final, eu queria convidar o louvor para subir comigo, por favor. Deus ele dá uma ordenança ao povo de Israel durante a celebração da Páscoa. Olha, vocês vão comer do cordeiro, vão comer tudo, mas depressa,
e não deixem nada para amanhã. Tem muitas coisas de Jesus que a gente sempre deixa para o dia seguinte. Talvez você ouvindo essa mensagem aqui, você falou, verdade, tem coisas que eu preciso de mudar na minha vida para seguir o Evangelho por completo. Talvez é a mentira, algum pecado em específico, não sei, talvez na sua vida, na área sexual, há algo que você tem que parar para seguir o Evangelho por completo. Mas sabe o que você pode pensar? Amanhã eu vou mudar. Não, esse ano de 2024 ainda eu vou mudar. Não, em maio ainda vai estar tudo no jeito. A gente sempre tem uma mania de deixar para amanhã. Quando o pastor vem cá e faz um apelo, olha, eu quero aceitar Jesus Cristo como o único Salvador, quem quer vir, você talvez sempre pensa, a palavra foi para mim, eu estou precisando de reconciliar, estou precisando de confessar Jesus, tomar um jeito na vida, mas você pensa, no próximo culto, deixa para amanhã. E sabe qual é a verdade? É a ordenança de Deus, não tem amanhã, é hoje. O tempo de se alimentar do cordeiro é hoje. O tempo do sangue dele se derramar sobre a sua vida e ter poder sobre você é hoje. Se você quer seguir Jesus, se você quer viver os direitos que existem na Páscoa, não existe amanhã. Se você quer verdadeiramente ter o seu coração com o sangue dele cobrindo os umbrais da porta do seu coração, não existe amanhã. O tempo de mudar a postura, o tempo de mudar a nossa vida, o tempo de mudar os nossos princípios é hoje. Mas se você já consumiu o cordeiro por completo, também tem uma boa notícia para você. Ele diz, estejam com os cajados à mão e com a sandália nos pés, porque a qualquer momento vocês vão ter que sair para ir para um novo lugar. Fiquem atentos, porque a qualquer momento vocês vão peregrinar rumo a uma terra prometida. E se essa verdade foi sobre o povo de Israel no Egito, também é sobre a minha e a sua vida, porque Jesus Cristo também disse algo parecido sobre nós. Ele disse, vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Vigiai, esteja já com o cajado na mão, com a sandália nos pés, esteja o tempo todo celebrando a Páscoa, mas esteja pronto, porque se Ele mandar, e agora para a gente voltar, glória a Deus, aleluia, nós vamos para a nossa nova terra prometida. Glória a Deus e aleluia, porque o Egito é temporário, mas há um lugar preparado para os seus. O tempo de escravidão foi encerrado, a libertação nessa terra aconteceu, mas não é sobre libertação nessa terra, é sobre estarmos rumo a um lugar que Ele preparou para nós, um lugar que estaremos em plenitude com Ele, um lugar onde se cumpre Isaías 53, não existe mais dor, não existe mais tristeza, Ele levou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade, e lá viveremos completamente tudo que o Cordeiro Pascal nos deu por direito. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. A Páscoa não é só simplesmente sobre a libertação de hoje, é sobre a vida eterna de amanhã que Deus preparou para nós. Não é somente para algo que nós lembramos dessa terra. A Páscoa é para lembrarmos que a qualquer momento temos que estar preparados para partir. Aqui não é o nosso lugar.